Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira começando e toda segunda-feira é dia de devocional da FHL. Olha que bacana, espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, que você possa ter mais uma semana abençoada, mais uma semana no centro da vontade do Pai, tá bom? E como vocês sabem, nós estamos já no meio do livro A Psicologia do Perdão, né? São 8 capítulos. Nós hoje vamos estudar o 5º capítulo, que fala sobre as perdas, né? O nome do capítulo é Quando Sofremos Perdas. E aí o pastor Fábio Damasceno, ele vai tratar de uma maneira, vai analisar, né, essa questão do perdão, das perdas que nós temos, né? Então, bora lá refletir mais um pouquinho? Bom, a gente sabe, né, que na nossa vida, se você já não sofreu algum tipo de perda, você vai sofrer, né? Todos nós ganhamos e perdemos na nossa vida algo, seja às vezes um objeto, ou seja relacionamentos, ou enfim, uma série de questões. Nós temos, a vida era cheia de ganhos e perdas, né? E o Fábio, ele fala que da maneira que a gente lida com a perda, independente do grau dela, do tamanho que for a perda, a reação que a gente tem, tá diretamente ligada ao princípio do perdão. Ou seja, se a pessoa ela reage adequadamente, se ela lida bem com a perda, ela vai lidar bem com o perdão. Se ela não lida bem com o perdão, ela automaticamente também não vai lidar bem com a perda. É uma coisa que é relacionada, né? E aí ele trata bem nessa questão sobre o que seria a gente considerar como perda, né? Não é só perda sentimental, por exemplo, perda familiar, um familiar seu faleceu, algo nesse sentido, mas ele perda em todos os sentidos, né? Desde a gente, de repente, mulheres, né? Ai, você adorava aquele sapato e o salto quebrou. Uma perda, com um grau menor, mas é uma perda. Ou você adorava achava linda uma blusa e você foi passar, queimou a blusa. É uma perda, é um tipo de perda. Agora, tem perdas maiores, por exemplo, você perdeu um ente querido, um filho, por exemplo, algo nesse sentido, é uma outra perda. Então, como você reage a essas perdas está interligado à questão do perdão. Como que você reage? Se você reage bem, se você não reage bem, se você aceita, se você não aceita. Então, a gente vai tratar sobre isso hoje, né? O pastor Fábio, ele fala que a perda em si, ela vai desencadear em nós uma série de reações de adaptação, né? E elas podem ser saudáveis ou não. O nosso manejo nessa situação da perda vai revelar, na verdade, quais são os nossos mecanismos de defesa e de capacidade de se ajustar a essas situações, né? Seja elas grandes ou pequenas, como que você reage a isso? Você pode reagir isso de uma maneira assim, uma maneira flexível, adaptável, ou você pode de repente reagir isso de uma maneira muito rígida, pesada, se arrastando para poder resolver aquilo, né? E aí vai de você, da sua reação, e lembrando que isso é interligado ao perdão também. E aí o Fábio, ele numera 5 reações, não necessariamente podem acontecer nessa ordem, né? E não necessariamente elas acontecem de uma maneira que a gente perceba que a gente vive realmente separado. Por exemplo, agora você viveu a fase 1, agora você vai viver a fase 2. Não, de repente, não com você não vai funcionar desse jeito. Cada pessoa reage de uma forma, né? Mas ele numera 5 etapas nessa questão das reações nossas diante da perda, né, e automaticamente referente também à nossa cura, à liberação de perdão, né? A primeira, lembrando que isso não é obrigatoriamente que vai acontecer nessa sequência, tá? É algo que vai depender de pessoa para pessoa. E vai depender, de repente, uma pessoa vai viver numa fase
a vida inteira dela, entendeu? Ela não vai conseguir passar para outra fase. Então vai depender de você, né? Vamos lá? A primeira que ele fala, a primeira reação natural quando a gente tem alguma perda, é a questão da negação. Então, aconteceu algo com você e aí você fala, não é possível, não, isso não aconteceu, não, eu não acredito. Eu não acredito que não foi bem assim. Essa história não foi bem assim. Essa realmente é uma atitude normal nossa, até natural, realmente, da gente negar. Por quê? O pastor Fábio Damasceno, ele fala que assim, ó, até vou ler para vocês. A primeira reação é pensar que aquilo não é tão grave, não é tão sério, tão profundo, né? Que a dívida, entre aspas, não é tão intensa, né? E essa negação é até um certo ponto saudável. Por quê? Porque dá tempo da gente poder gradativamente processando uma situação difícil. Por exemplo, uma pessoa que de repente foi diagnosticada com câncer. Uma situação difícil, uma situação complicada. Então, no começo ela pode não é tão grave, não é tão preocupante. Ela vai ficar nesse momento da negação, para quê? Para que ela possa, é um mecanismo de defesa, um mecanismo saudável, mas para que ela possa ir aos poucos digerindo isso, né? Para que gradativamente ela vá enfrentando essa realidade, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que foi traída, normalmente a primeira reação é negar, é falar assim, não é possível, não, tal pessoa fazia isso, não é. Então, é a primeira reação. Agora, quando a gente passa dessa negação, o Fábio fala que a gente vai entrar num confronto, né? A gente gradativamente entendeu a realidade da situação e aí a gente vai começar a bater de frente com aquela perda, com aquela situação difícil, com aquele trauma, com o prejuízo que a gente teve. A gente vai se deixar invadir pelos sentimentos de dor compatível com o que está acontecendo. Então, por exemplo, como eu falei agora, uma pessoa que se sentiu traída, seja no trabalho, seja sentimentalmente, ela, naquele momento, ela já vai se deixar sentir a intensidade daquilo que está ferindo ela. Então, seja raiva, seja humilhação, ela vai analisar, vai se permitir sentir, né? Ela se dá conta realmente do quanto doeu, do quanto humilhou, do quanto feriu, né? O quanto que tá sofrendo por aquilo. Então, a gente se permite sentir, né? E aí, ele fala que dentro do tema do perdão, ele chama isso de atualização de dívida. Então, por exemplo, se há algo que machucou demais você, magoou demais você, é aqui que você vai conseguir dimensionar isso, quanto isso afetou você, afetou a sua vida, afetou seus sentimentos. É essa atualização da dívida, né? E aí depois disso ele fala que a terceira é a reação nossa. Ele fala que inclusive essa terceira etapa, ela expressa a nossa atitude mais espontânea diante do confronto. Então, a gente não precisa fingir. É uma coisa que ele fala muito nesse capítulo, que a gente não precisa fingir, ainda mais porque nós sermos cristãos. Então, a gente fica tentando aliviar, né, algo. Ele fala que a gente tá sentindo, a gente precisa sentir, né? Ele fala que, assim, que todas as vezes que a gente sofre uma perda, agressão, ofensa, é impossível que a gente não se incomode, que não sinta raiva, que não tenha outra reação. Falar, não, tá tudo bem. Não, querido, não está tudo bem. E está tudo bem não estar tudo bem, né? Não está tudo bem você se sentir raiva por conta daquela situação, você se sentir indignado. É normal você sentir isso. Mas a questão é, a própria Bíblia fala que nós podemos nos irar, mas não pecamos por causa da ira. Olha bem a sacada. Jesus, ele se irou várias vezes, né? Alguém se lembra da passagem onde que ele chegou lá no templo, dando chicotada em todo mundo para limpar aquele comércio que estava acontecendo lá? Jesus estava irado.
mas não significa que com essa ira você tem que pecar. E lá em Efésios 4:26 fala: irai-vos, porém, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o Fábio ele fala assim, que não tá, inclusive, mandando você ser uma pessoa irritada, que você, por qualquer motivo, por qualquer coisa. Mas dentro do processo de cura que a gente tá vivendo, que você tá vivendo, né, que eu tô vivendo, a gente tem que reconhecer que se o outro humilhou a gente, se pisou, se ofendeu, que você vai sentir raiva, indignado, tristeza, vai sentir o seu amor próprio ferido. E assim, uma coisa que acontece, né? Às vezes a pessoa não tá nem magoada por conta da situação, não tá sentindo ferida por conta de outra pessoa. Às vezes, eu inclusive conheci uma pessoa que aconteceu justamente isso. Aconteceu uma situação realmente triste na vida dessa pessoa. E ela voltou toda a sua indignação, toda a sua ira para Deus. Isso acontece. Não tem problema isso acontecer. A questão é o nosso pecar. Você pode se indignar, você pode ficar magoado com Deus. Inclusive, você não adianta dizer, ai, não tô magoado, porque Deus sabe. Ele não tem medo da sua veracidade no que você vai dizer ou não, porque ele já sabe, antes mesmo de sair da sua boca, o que está no seu coração. Então, a gente às vezes tenta maquiar, dizer que não tá indignado, que não tá machucado, que não tá com raiva de Deus, mas às vezes a gente fica por conta de certas situações, como eu mesmo falei dessa pessoa. E essa pessoa ficou com raiva de Deus. Mas a questão é que, assim, a gente não, né? A gente precisa entender que, nesse momento, a gente não precisa ter medo da nossa raiva, porque Deus não tem medo dela. Mas a gente precisa sentir isso e precisa colocar isso para fora de alguma forma, precisa processar isso realmente, né? Ele fala aqui que faz parte do nosso processo de cura interior, do processo do perdão, que a gente se permita sentir, que esses sentimentos ruins, por exemplo, da raiva, você se sentir indignado, você se sentir ferido, você precisa passar por um momento sentindo isso realmente. Porque aí só aí você vai começar o processo de cura. Você vai orar assim para Deus, vai falar assim, Senhor, olha, ele me feriu, ele me magoou, ele me violentou, abusou de mim, me roubou, me extorquiu. Mas aí você deixa vir tudo isso à tona para você depois, no próximo passo, se render. Exatamente, o Fábio fala que o quarto passo é a nossa rendição. A gente sente tudo isso, toda essa indignação, toda essa raiva, toda essa ferida aberta, e aí a gente vai para a rendição. Que aí na rendição a gente fala assim, Senhor, olha, tudo subiu, tudo veio à tona, mas todos esses sentimentos que eu tô vivendo, mas o que adianta eu ter eles dentro de mim? O que adianta eu cultivar a raiva, cultivar o ódio dentro de mim? O que aconteceu antes é verdade, eu neguei, que foi o primeiro ponto, eu neguei. E eu disse pra mim que não era tão doído, mas depois eu vi que era doído, e que não adianta eu ficar chorando sobre isso, que não adianta eu ficar me debatendo, alimentando uma vingança que possa acontecer. Não, eu quero ver livre dessa mágoa, desse ressentimento, porque não vai me levar a nada. E aí você se rende ao Senhor. Se você permanecer na revolta, você não consegue chegar nesse ponto de rendição. Às vezes as pessoas ficam presas numa parte do processo por muito, muito tempo. Não significa que esse processo vai acontecer tão rápido com você, mas nós precisamos buscar que não demore uma vida inteira para que você fique amargurado, envenenado com isso. A gente tem que lembrar que um grande exemplo, né, de uma pessoa que sofreu muito na Bíblia foi Jó.
né? E até Jó se permitiu se sentir indignado, falar um monte de coisa. Ele questionou muito, muito, muito. Se vocês lerem Jó, leiam, por favor. Uma leitura muito boa. Você vai ver que ele aceita, né, o que aconteceu com ele. Então, inclusive, um dos primeiros versículos fala sobre isso, né, o pessoal conhece bem. Mas ele, durante o livro, o decorrer do livro, ele questiona muito. E aí, no final, quando Deus confronta ele, o versículo fica assim, ó, mais ou menos assim, ó Deus, ponho a mão na boca, falo do que não sei, reconheço que tu és o Senhor, sabes de todas as coisas, podes todas as coisas, eu me submeto a ti. Esse faz parte do processo, a nossa total rendição a Deus, que aí sim a gente sabe que Ele vai nos curar. E infelizmente, o que também deixa eu ajeitar aqui a câmera. Muitas coisas acabam acontecendo também, é que o quê? Infelizmente, dentro das igrejas, a gente acha que, dentro da cultura evangélica, a gente meio que é uma cultura anestesiada, né? A gente tem que ser uma solução rápida, você tem que falar, não, perdoo, pronto. Ah, não, tá tudo bem, em nome de Jesus, já perdoei, já foi. Não, você não necessariamente precisa falar isso tão rápido. Você precisa, sim, liberar o perdão. Mas você tem que entender que é um processo, né? Às vezes a gente passa rápido por esse terceiro ponto do confronto, da revolta, né? E achando que vai tá em pecado se você se permitir sentir assim. E, na verdade, você só tá maquiando. Você só tá maquiando. Se você lembra, foi o que eu falei, a gente lembra só daquele versículo de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, sim, Deus me deu, Deus tomou. Mas desde Jó falou isso, até o final do livro, ele falar que conhece verdadeiramente a Deus, não de ouvir, mas de caminhar com Ele, teve muito processo. Então, não queiram passar voando por achar que você está em pecado, porque se você falar para Deus que você está com raiva, você vai para o inferno. Não, você não pode tentar maquiar o que você está sentindo. Sim, ore para Deus para que a sua cura aconteça, né? E quanto mais rápido você entender que você precisa viver isso, aí sim vai acontecer a rendição, né? Você vai poder realmente dizer, se rasgar o seu coração aos pés da cruz, dizer, Pai, eu não aceito, não consigo, esse sentimento dentro de mim, essa raiva dentro de mim, essa indignação dentro de mim, me ajuda. Só que muitas vezes a gente quer colocar esse verniz, né? A gente quer queimar as etapas, quer tentar... Nós somos uma geração ansiosa, né? Que quer que tá tudo pra ontem. E não deixa de ser nessa questão também. A gente tá tentando fazer um processo rápido. E às vezes nem sempre vai ser tão rápido assim. A gente precisa viver uma etapa por vez, né? E não tentar fazer as coisas só de maneira superficial. Porque se for só superficial, daqui a pouco vai voltar. Quando você não resolve o seu problema, ele volta pra você. Não se esqueçam disso. E até a gente pode dizer também que quando a pessoa fica dessa forma, tenta passar de uma maneira tão rápida, é até uma forma também de negação. Por que não? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, tá bom assim. É uma maneira também sutil, talvez, da gente negar, né? A verdadeira rendição se dá sem, pelo que o Fábio fala aqui, se dá sem a gente suprimir os verdadeiros sentimentos, as nossas verdadeiras reações. Muito bem pelo contrário, as reações elas vão acontecer, elas acontecem até se esgotar, a gente vive aquilo, e aí com esses sentimentos vividos, da maneira que a gente se expressa, eles se gastam, e aí sim, a gente vive o processo, ele é um processo doído, né, quando chega nessa parte, porque ele vem, a gente sente esse ressentimento rasgando a gente por dentro.
ferindo, sabe? Tá doendo, tá machucado, tá rasgado, né? E aí depois, com isso, ao mesmo tempo que dói, é um processo que vai sarar, né? E aí, por último, ele fala que é o processo da cicatrização. Quando a gente se permite acontecer isso, vir todo esse sentimento se desgastar, vir rasgando realmente a gente por dentro, depois vem a cicatrização. E a ferida, ela tá doendo, né? Se você foi ofendido, abre uma ferida, ela tá sangrando. E enquanto a gente não libera o perdão, quando a gente tá magoado com essa mágoa, significa que é como se essa ferida tivesse pulso. Ela tá infeccionada. Então ela vai ficar ali, ela não vai cicatrizar. E aí quando a gente perdoa, né, mesmo que a gente sinta dor no começo, mesmo a princípio sentindo dor, se sentindo machucado, é como se a gente estivesse colocando um remédio, é como se a gente estivesse tratando essa ferida. E aí ela começa a melhorar. Igual, por exemplo, se cai, se machuca, rala o joelho, né? Quem nunca ralou o joelho? Seja caindo de bicicleta, eu já caí de bicicleta, assim, ó, não foi muito legal. Você cai, se machuca, sangra, e aí às vezes aquela ferida infecciona, fica com pus, dói, arde, mas aí depois quando você passa remédio, vai curando, aquele pus vai secando, vai virando uma casquinha, depois fica só uma marca. E aí esse é o processo. Quando a gente perdoa, é como se a gente estivesse realmente colocando um remédio ali, onde está infeccionado, onde está doendo, onde está sangrando, está cheio de pus, fedido. E aí que a cicatrização, ela vai prosseguindo, ela vai acontecendo. Ele fala, inclusive, o Fábio, que não pensa, definitivamente, que se você perdoa uma vez, isso magicamente vai cicatrizar toda a ferida. Porque não vai. O perdão é um processo. Quando a gente começa a perdoar, começa a tratar, a gente coloca como se fosse aquele pozinho secante na ferida. E na medida que a gente perseverar nisso, nesse processo do perdão, e lembrando na redenção, Deus, eu não quero esse sentimento ruim comigo, eu não quero me sentir assim, me ajuda, que o Senhor seja o meu juiz, que eu não queira vingança. Quando você fica você permanece nisso, tem a persistência em permanecer assim, aí ela vai secando e vai cicatrizando. Isso vai depender, o tempo que ela vai curar, vai depender de quanto você foi machucado. Tem feridas que são pequenas, rápidas de se curar, e tem feridas que são grandes, vão deixar cicatrizes. Mas a cicatrização não é automática, nem imediata. Pode variar realmente desse tempo. Mas independente do tempo que ela variar, nosso papel é perseverar. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã. Você precisa ter essa total rendição aos pés do Pai. E aí sim, a sua ferida vai cicatrizar, vai começar a ser curada, vai cicatrizar. E aí é no tempo de Deus que isso vai acontecer. Tem realmente algumas pessoas que vão precisar de muito mais tempo do que outras, às vezes pelo mesmo tipo de situação. Mas cabe a nós respeitarmos o tempo de cada um também, o processo de cada um. Que vocês possam refletir, como eu refleti nesse capítulo, que nós possamos praticar o perdão e que nós possamos passar por todas as etapas necessárias para poder liberar o perdão, sem pular nenhuma dessas etapas. Que vocês possam ter uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. E esse foi o capítulo 5. Agora faltam só 3 capítulos pra gente terminar esse livro. E aí eu já vou começar a ver um outro livro pra gente poder trabalhar. Se vocês tiverem sugestões, pode me falando, tá bom? E na semana também nós teremos novidades. Semana passada eu não pude colocar, não deu tempo. Tava realmente mega corrido.
mas nós teremos novidades de mercadoria, de coisas bem bacanas, tá bom? Um beijo pra vocês, Deus abençoe, uma ótima semana. E eu espero comentários de vocês para saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando dos capítulos, se vocês têm conseguido aplicar esses capítulos na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana. Tchau, tchau!